Você conhece de verdade o seu ciclo menstrual? Sabe o que é que está acontecendo, o que esperar, a fisiologia do funcionamento ali do ciclo? Você conhece? Pois hoje vamos falar de 5 mitos sobre o ciclo menstrual. Bora pro vídeo! Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre 5 mitos com relação ao ciclo menstrual. Então vamos ver se você sabe de todos esses mitos aí, se é verdade ou não é, se algum você não conhecia. Vamos lá. Vamos ao primeiro deles. A menstruação vai vir sempre no mesmo dia, e se não vier, meu ciclo é irregular. Olha só, que coisa bonita, né? Hoje os aplicativos eles dão uma facilitada na vida dessas mulheres aí que não sabem nada do ciclo menstrual delas. Coloca lá no aplicativo, aí o aplicativo vai dizer quando você vai menstruar de novo, com base no histórico, né, no seu passado. E aí ele vai chutar, vai dizer quando vai vir a menstruação. Então, facilita de certa forma aí para você não acreditar sempre que vai vir sempre no mesmo dia. Mas por que isso é um mito? Porque a menstruação ela não é obrigada a seguir o calendário. Então, por exemplo, vai vir sempre no dia 10, às vezes dia 11, às vezes dia 8, dia 9, mas sempre ali no dia 10. Aí pronto, se chegar a menstruação vir só no dia 20, meu Deus, será que eu tô grávida? E aí pronto, a mulher fica maluca. Mas não, e não significa, e isso que é o mais importante, o mito mesmo é esse, não significa que o teu ciclo é irregular. E isso a gente escuta muito, muito nas pessoas, né, as mulheres que nos procuram para aprender o método, e elas falam assim, nossa, mas não dá certo o MOB para mim, porque meu ciclo é irregular. O que não dá certo é a tabelinha, mas o método Billings dá sim. Por quê? Porque você não é um robô, né? O seu corpo funciona de acordo com o seu metabolismo, com o seu organismo, com a sua história, né? Você usou pílula, não usou, qual a idade que foi a tua primeira menstruação, como é que é a tua alimentação, teu estilo de vida, tudo isso. Isso vai influenciar a hereditária também, né? A história da família, né? Como foi as doenças da sua mãe, da sua avó, tudo isso passa ali de mãe para filha. Então, sim, pode ser um pouco irregular nesse sentido, mas não quer dizer que tem algum problema, né? Então, não necessariamente tem algum problema. Dentro de um número mínimo de dias, que é 35 dias, né, de uma menstruação até a outra, 35 dias com uma ovulação identificada, no meio ali, né, do ciclo, em algum momento ali do ciclo, identificar uma ovulação, o teu ciclo não é irregular. Então ele não precisa vir sempre no mesmo dia, todo mês, que para ele ser certinho e para você estar saudável. Muito pelo contrário. Às vezes o teu ciclo lá é um reloginho, a cada 28 dias vem a menstruação, mas você não ovula, né? Isso é um problema e o problema é muito maior do que somente a menstruação estar regular no mesmo dia, ok? Mito número 2. Não dá para engravidar estando menstruada. Meu Deus, já ouviu essa história? Eu falo para minhas usuárias que é uma lenda, né? Uma lenda urbana por aí que rola pelo mundo, que não dá para engravidar se tiver relação quando a mulher está menstruada. Pronto, olha só que coisa louca. Dá sim, dá para engravidar. Não é tão comum a gente escutar isso por aí, porque muitas vezes as mulheres mesmo já não gostam muito, né, de ter relação nessa fase, mas justamente porque dizem que não pode engravidar, que muitas pessoas aproveitam esses dias para ter relação porque não engravida, mas não é verdade. Uma mulher que se ela tiver um ciclo curto e a menstruação e a fertilidade já iniciar junto com a menstruação, ali no finalzinho da menstruação, já iniciar a fertilidade do ciclo seguinte, pode engravidar sim. Então, mito, não, isso não é verdade. Pronto, mito número 3. A menstruação é o sangramento do óvulo que não foi fecundado. Isso eu ouvi até bem recentemente. Pronto, o que a gente aprendeu lá na escola? Que a menstruação vai acontecer se a mulher não engravidar. E é o que a gente, né? Isso é o mais comum, a gente observar, não, minha menstruação atrasou, então eu fui lá e fiz um teste de gravidez e estava grávida. Então, primeiro indício é esse, a menstruação atrasou. E aí tá pronto, então a menstruação é o quê? Ah, porque eu não engravidei, então o óvulo desintegra e aí a mulher menstrua. Então aquele sangue todo lá é porque o óvulo se desintegrou e aí, como não engravidou, teve sangramento. Não, isso não existe. O óvulo, ele dura 24 horas. Quando a ovulação acontece,
né, o óvulo é liberado, ele fica dentro de um folículo, né, os ovários têm alguns folículos ali que todo ciclo são recrutados, né, os hormônios, a ação hormonal ali recruta os folículos para que um deles vai responder à ação hormonal e vai ovular. Então, o que é a ovulação? É o romper desse folículo. Então, ele se abre e o óvulo sai lá de dentro e fica disponível para ser fecundado, então. Quanto tempo isso dura? 24 horas no máximo. Então, a fertilidade ela é muito frágil. O óvulo rapidinho vai morrer e ele vai se desintegrar, porque ele é uma célula lá pequenininho, tamanhozinho de uma cabecinha de uma agulha. Né? Não dá para ver a olho nu, mas assim, numa ultrassom o médico consegue ver esse óvulo ali, se ele estiver um folículo perto de romper, o médico também consegue ver. Então, mas ele vai desintegrar. O que ele vai acontecer? Vai morrer, né? Ele vai desintegrar ali. Então, o que é o sangramento? O endométrio da mulher, né? O útero ali, ele se prepara para receber um bebezinho, né? Então, tendo uma fecundação, esse bebezinho já, né? O óvulo já fecundado, ele vai caminhar, né? Os cílios lá da trompa, né? A nossa tuba uterina, ela tem uns cílios que empurram o óvulo, porque o óvulo não tem pernas, eles empurram o óvulo para ele chegar no endométrio e se implantar. Então, essa implantação do útero é a nidação, né? Chama nidação. E aí esse bebezinho se implanta lá no útero. Pronto, aquilo ali que depois dá sequência na gravidez, enfim, tudo isso e gera uma pessoa ali dentro, dá sequência. Então, se isso não acontece fecundação, ou o casal, então, não tem relação nos dias de fertilidade, nesses dias que é possível engravidar, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer gravidez. Aí, quando chegar ali um tempo mínimo de mais ou menos 2 semanas após a ovulação, né? A ovulação acontece. O corpo se prepara para a fecundação, se prepara para a anidação, né? Tá tudo preparado esperando um bebezinho. Chegou o bebezinho, ok. Não chegou o bebezinho, esses hormônios vão cair alguns dias depois. Então, eles vão descer, né? Os hormônios caem, descem, e aí sim acontece a menstruação, que é o quê? Esse se descamar do endométrio que se preparou para receber um bebezinho e não chegou. Então, ele se descama e sangra, né? E aí tem a menstruação. Mito desmistificado. Não é verdade. Mito número 4. Os espermatozoides entram na mulher e ficam lá esperando uma ovulação. Todos os dias do ciclo. Não, isso não é verdade. O que é que isso... Olha que engraçado, isso eu aprendi quando eu comecei a estudar o método Billings, uns 3 anos atrás. Antes disso eu não sabia absolutamente nada, então todas essas histórias aqui era coisa que eu não sabia. Os espermatozoides, eles só entram na mulher quando há fertilidade. E alguns até vão em direção lá à tuba uterina, quando ainda não tem ovulação, mas muitos vão ficar na cérvix, então eles ficam guardadinhos na cérvix e eles sobrevivem por 5 dias. Se houver fertilidade, se houver muco fértil ali, ele sobrevive por 5 dias. Se não houver, se não tem fertilidade ainda, não iniciou o período fértil da mulher, esses espermatozoides, eles nem entram no colo do útero, eles ficam barrados no baile, eles ficam barrados num tampão de muco espesso. É isso que garante a infertilidade da mulher em determinados períodos no ciclo. Então, na fase do PBI, que é a fase pré-ovulatória, esse tampão está lá, né? Em algum momento vai iniciar a elevação hormonal, esse tampão vai se desfazer, é o que eu ensino a usuária perceber quando inicia a fertilidade dela, quando iniciou o período fértil, ela consegue perceber, porque esse tampão se desfaz e causa uma sensação vulvar ou não, né? Às vezes pode ver muco, às vezes pode não ver, mas muda a sensação da vulva e a mulher consegue perceber que ela entrou no período de fertilidade. Quando esse período de fertilidade acabar, ela vai entrar de novo numa fase infértil pós-ovulatória, onde esse tampão vai estar lá também. Então, não, os espermatozoides não vão entrar todo dia, toda vez, toda relação sexual. Eles vão morrer na entrada da vagina. Não existe. Eles não entram lá. O meu pensamento era esse. Eles entravam lá na mulher, não tinha o que fazer. E até acho que eu sabia que eles viviam alguns dias ali, mas para mim eles estavam lá dentro da mulher esperando uma ovulação. E não, eles nem entram. Ok? Você sabia dessa? Pois é, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Pronto. Mito número 5. Vamos lá, o último. Posso ovular 2 vezes no mês?
né? Pode acontecer 2 ovulações? Como é que é isso? Eu posso ovular agora, semana que vem de novo? Né? Isso é o maior medo das usuárias, maior de todos, talvez, né? Entre tantos. Mas por quê? E por que existe essa história aí? Recentemente eu vi um vídeo circulando na internet da vida aí, que uma mulher falou assim que ela engravidou de gêmeos e ela engravidou de um gêmeo numa semana e na outra semana ela engravidou de outro gêmeo. Por quê? Ela ovulou 2 vezes, né, em 2 dias diferentes. Isso não existe, não tem como. Pode acontecer 2 ovulações? Pode, mas dentro do mesmo período fértil, dentro do mesmo ápice, né? Quem é usuária já aprendeu. Se você quer se tornar minha usuária, meus contatos estão aqui embaixo, né? Vem aprender comigo e sair dessa doideira que o mundo coloca aí pra gente e a gente aprender de verdade como é que você funciona, ok? Pronto, a mulher identifica o ápice dela e dentro desse ápice pode sim acontecer uma ovulação ou 2, né? Por exemplo, liberar 2 óvulos, um de cada ovário, ou do mesmo ovário liberar 2 óvulos. Aí sim pode acontecer, ter uma gravidez de gêmeos. Mas aí por que eles falaram, né? Por que na internet falou que um gêmeo engravidou de um dia e na outra semana do outro? Porque os bebês estavam com tamanhos diferentes. Então, se um bebezinho estava com um desenvolvimento um pouquinho maior, dava a impressão de que eles eram uma criança maior, né, um bebê maior, e aí o médico disse que ele tinha uma semana a mais de vida do que o outro. Mas isso não existe, a diferença é do tamanho do bebê. O que ela pode ter acontecido? Pode ter ovulado de um ovário e algumas horas depois do outro. Mas é dentro do mesmo período fértil, dentro do mesmo ápice ali. Então, não precisa se preocupar, né? Um casal que quer e precisa espaçar. Se preocupar de que, pronto, ovulei agora, aí daqui a uma semana eu posso ovular de novo. Não, não vai ovular novamente. Você pode ter uma tentativa de ápice, isso é bem comum, principalmente na amamentação, no retorno da fertilidade na amamentação, pode ser uma tentativa de ápice, aí não ovulou, e alguns dias depois tentar novamente. Isso é bem possível. Como é que o casal espaça, né, espera para engravidar? Seguindo as regras, porque tem uma regra específica para isso, que no caso é a abstinência, né? Mas enquanto está tendo características de fertilidade, o casal precisa esperar em abstinência se eles não querem engravidar. Não dá para ovular 2 vezes no mesmo mês, assim, com a diferença de uma semana. Pronto, mas se você ovular no dia 1 e depois vir a menstruação e iniciar um novo período fértil, você pode ovular de novo no final do mês, se for um ciclo curto e tá tudo bem. O que é importante acontecer? A todas as fases, mas você vai ovular e vai menstruar primeiro antes de ovular de novo. Não vai ovular 2 vezes no mesmo mês sem uma menstruação no meio, ok? Sabia de alguma dessas? Né? Aprendeu alguma coisa hoje? Pois marque aqui, né? Deixa aqui nos comentários se você aprendeu alguma coisa, se você tem alguma outra coisa que você quer saber se é verdade ou não, né? Eu gravo um outro vídeo e mande esse vídeo também para as amigas que não sabem nada do período menstrual, ok? E curte o vídeo, me segue, mande mensagem para mim se você quiser se tornar minha usuária, quiser aprender de verdade, não precisar de pílula, camisinha, nada disso. Você aprende um método natural para conhecer a tua fertilidade, né? O método Billings não é um contraceptivo, não é um método contraceptivo, ele é um método de conhecimento da fertilidade. Aí com esse conhecimento, você vai espaçar, evitar relações ou ter relações se você quiser engravidar, ok? Não esquece de me seguir, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!